Hoje eu quero dar um pequeno testemunho de algo que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Muitas pessoas, creio eu que todo mundo de Cataguarino, região, todo mundo sabe do que aconteceu comigo há 2 anos atrás, quando sofri um acidente na estrada e no acidente eu perdi a minha perna esquerda. Mas nós sabemos que tudo acontece na vida da gente, tem que ter a permissão de Deus, porque sem a permissão de Deus nada acontece na vida do homem, porque nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o permita. Então, há 2 anos atrás, eu retornando do meu trabalho, indo para minha casa, para o descanso, no caminho sofri um acidente muito grave, onde eu poderia ter perdido a minha vida naquele acidente, mas o Senhor Deus não permitiu que eu perdesse a minha vida. Eu perdi a minha perna esquerda no acidente. Aconteceu de uma maneira inesperada. O acidente é muito rápido, é muito ligeiro na vida das pessoas. Quando a gente vai sofrer alguma coisa, algum acidente, ele é muito rápido, não dá tempo da gente fazer nada. E eu sei que eu, naquele momento, na hora que eu bati no carro, eu vi que eu passei por cima do carro, caí atrás do carro. Quando eu tentei me levantar, o motorista do carro falou o meu nome, falou: Dimar, não levanta não, porque o acidente foi muito grave, foi muito sério. Fica aí que eu vou tentar te ajudar. E aquele moço, aquele motorista, saiu do carro e prestou os primeiros socorros, tentou amarrar minha perna para poder o sangue parar de sair, porque a minha perna tinha sido arrancada no joelho, ela só ficou segura numa pele, a veia artéria, saía muito sangue na perna. Então, se ele não dá aqueles primeiros socorros, eu poderia morrer naquele local. Mas quando ele estava me socorrendo, passou um motorista, um rapaz de um caminhão, e ajudou nos primeiros socorros. Eles amarraram a minha perna, eles prestaram socorro, e eu fiquei 2h30 caída naquela estrada, esperando socorro. Não tinha ambulância em Cataguás, não tinha ambulância em Cataguarino, não tinha ambulância em Sereno. A ambulância, o corpo de bombeiro que veio me socorrer, veio lá do lado de Astolfo Dutra, mas eles não conheciam a estrada, perderam no caminho, desviaram na estrada, então levou 2h30 para eles chegar no local do acidente. Mas aquele acidente, a notícia espalhou muito rápido, aonde foi parar lá em Sereno que eu havia morrido no acidente. Ao mesmo tempo, a notícia chegou em Santana, na casa da minha filha, que eu tinha morrido também no acidente. E a minha família, minha filha, minha esposa, minha família ficaram desesperados, sem saber o que estava acontecendo. Mas o corpo de bombeiro, ao chegar no local, eu sentei, eu estava ali, assentado, olhando eles mexer na minha perna. O corpo de bombeiro, ele tentou fazer eu deitar, mas eu não quis deitar. Eu queria ver o que eles iam fazer, como é que eles iam trabalhar durante aquele acidente. Mas eu falo para vocês, gente, nada acontece sem Deus permitir, porque se não fosse da vontade se não fosse Deus permitir, eu não teria sofrido aquele acidente. Eu não sei o porquê, mas Deus sabe de todas as coisas. Então Deus permitiu que eu perdesse a perna, mas que eu não perdesse a vida naquele acidente. E aquele acidente me levaram para Cataguás. Eu fiquei ali 2h30 caída naquela estrada, deitado no chão. Não abria minha boca para murmurar, não abria minha boca para clamar, não abria minha boca para falar nada. Eu fiquei ali, a dor era tanta, mas eu fiquei deitado ali, suportando aquela dor, resistindo àquela dor, resistindo àquele sofrimento,
As horas foram passando e os corpos de bombeiros já no local me preparou e me levaram em destino a Cataguases. Irmãos, quando a viatura do corpo de bombeiro, o carro, estava descendo um morro da chegada de Cataguases, aquele morrão lá chamado Morro do Mariano, eu vi quando eles ligaram para o hospital e pediram que o hospital preparasse uma equipe médica para me receber lá com urgência, porque era muito grave o meu quadro, o meu estado de saúde era muito grave e precisava de urgência. Então, quando eu cheguei no hospital, já tinha uma equipe médica me esperando, já tinha médico, já tinha enfermeiro, já estava a maca lá me esperando, e eu estava vendo tudo, porque eu não perdi o sentido hora nenhuma. Aí, quando o médico olhou na minha perna ao descer da maca, ele disse que não tinha recurso para mim em Cataguases, que era para mim, eles iam me mandar para Juiz de Fora. Mais uma vez Deus agiu, mais uma vez Deus trabalhou na minha vida, porque eu tinha um médico de Leopoldina, e o médico de Leopoldina falou com o doutor: o senhor não pode mandar esse rapaz para Juiz de Fora, doutor. Ele não vai chegar em Juiz de Fora. O senhor, se mandar esse rapaz para Juiz de Fora, ele vai morrer na saída aí, doutor. Ele já não tem mais sangue. Como é que o senhor vai encaminhar esse rapaz lá para Juiz de Fora? Nós temos que tentar salvar a vida dele, doutor. Vamos levar ele lá para cima, vamos colocar ele na aparelhagem para nós podermos salvar a vida dele, porque foi muito grave o acidente, foi muito sério o acidente, e se o senhor mandar ele para Juiz de Fora, ele vai morrer no caminho. Aí eles subiram comigo para dentro do hospital, o médico de Leopoldina assumiu a operação, e ele fez a operação na minha perna, mas eles me deram anestesia geral, eu não apaguei com anestesia geral, eu fiquei ali assistindo todo o procedimento que eles estavam fazendo comigo, ali estava demorando muito, eles pediram ao laboratório que localizasse o meu sangue, que encontrasse tipo do meu sangue, para poder, porque precisava do meu sangue na operação. O laboratório procurou na região em volta todos, e não conseguiu localizar o meu sangue, porque o meu sangue é um sangue muito raro. Os médicos falam que o meu sangue serve para doar para qualquer tipo de pessoa, mas outro sangue não serve para ser doado para mim, só do meu tipo mesmo. Então, aí chegou a notícia do que o laboratório só conseguir sangue para mim, mas que ia demorar 3 dias para poder chegar. Aí os médicos então resolveram me operar sem o sangue. Fizeram a operação, me deram anestesia, conforme eu acabei de falar, mas eu assisti a minha operação toda, anestesia, parece que não fez efeito, e eu fiquei lúcido o tempo todo. Aí eu vi quando o médico terminou, quando ele deu o último ponto na minha perna, eu escutei o médico falando: a operação dele foi feita com sucesso, vamos levar ele para a UTI, para poder manter ele vivo, porque só aparelhagem para poder manter ele vivo. E assim eles me levaram para a UTI, e o meu sangue chegou 3 dias depois. Eu estou dando esse testemunho para os irmãos, para as pessoas saberem que verdadeiramente Deus é fiel, que verdadeiramente Deus cuida de nós, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa desprotegido, Deus não deixa a gente jogado, Deus sempre está na nossa direção, Deus sempre está segurando nas nossas mãos. Ali Deus estava me dando uma nova chance, uma nova oportunidade, Deus estava me dando uma chance de recomeçar, e a chance que Deus estava me dando era porque eu ainda não estava preparado para poder partir, eu ainda precisava de tempo na terra, porque muitas coisas ainda precisavam ser feitas comigo na face da terra, para poder cumprir os meus últimos dias na face da terra. Então, durante 2 meses mais ou menos de recuperação, os primeiros 2 dias foram muito difíceis, 3 dias foram muito difíceis, foram momentos de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, de muito desespero, mas naqueles 3 primeiros dias, veio aquela tristeza profunda, aquela dor profunda, aquela angústia profunda, e eu ficava pensando, falei: meu Deus, se com 2 pernas estava tão difícil,
Se com 2 pernas eu já não estava conseguindo, e agora como é que eu vou fazer tendo uma perna só? Como é que eu vou conseguir dar seguimento na minha vida? Como é que eu vou conseguir para fazer as coisas, sendo que eu perdi a perna esquerda? E passou os tempos, igreja. Deus usou muitas pessoas para me visitar. Deus usou minhas filhas. Deus usou várias pessoas da família, vários amigos, vários irmãos, pessoas que saíram daqui e foram na minha casa me visitar. Pessoas que foram lá em casa, levaram uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra de paz, uma palavra de alegria. Então foram passando os tempos, Deus preparou muitas pessoas na cidade de Cataguás, no distrito de Cataguarino, pessoas da região que pudessem me ajudar financeiramente. Fizeram rifa, fizeram leilão, fizeram muitas coisas para poder estar me ajudando e me ajudaram muito. Então eu estou aqui agradecendo cada um que puderam me ajudar, que estenderam as mãos para me ajudar, que na hora daquele maior desespero estava presente comigo nessa caminhada. Essa parte deste vídeo hoje eu quero estar parando porque tenho muitas coisas para falar desse acidente daqui para frente, na segunda parte a qual eu irei gravar. A segunda parte que eu vou dar seguimento na gravação desse vídeo, do meu testemunho, de algo que Deus fez na minha vida, quando fui convidado para dar um testemunho lá em Santana, na Igreja Assembleia de Madureira. Eu me lembro que na hora que eu estava dando testemunho, eu lembrei do meu joelho e eu comecei a chorar no meio do testemunho. E eu falei, igreja, eu não sinto falta da minha perna. Chorando, eu falei, eu não sinto falta da minha perna, mas eu sinto falta do meu joelho, na qual todo dia de madrugada eu saía de casa 4 horas, 3 e pouca da manhã, para ir destino a Cataguarino, dobrar o meu joelho e orar até amanhecer o dia. Quantas vezes eu ia ao monte, campanhas e mais campanha no monte. Agora eu não vou poder mais dobrar o meu joelho e orar ao Senhor, porque eu sempre gostei de orar ao Senhor de ajoelhado. Às vezes era 1, era 2, era 3, era 4 horas ali, ajoelhado e orando ao Senhor. Então, eu falei, agora eu não vou poder fazer isso mais, porque não tem como eu ajoelhar. Aí eu parei, terminei o testemunho e vim embora. Ao chegar em casa, eu pensando, falei, gente, como que pode agora, como é que eu vou conseguir continuar orando ao Senhor, continuar buscando ao Senhor, continuar trabalhando na obra do Senhor? Aí, irmãos, as vidas da gente se transformam de uma hora para outra. Aí eu tentei me aposentar por perder a perna, dei entrada, a minha sobrinha é advogada, passei os papéis para ela e pedi que ela entrasse no INPS, pedisse a minha aposentadoria. Sei que ela falou, tentou, acharam muito difícil, porque eu não teria condições de aposentar, porque ainda faltava anos para ser pago, para poder aposentar. Então, o que acontece? Aí, uma pessoa, um irmão, lá de Serena, minha família, insistindo comigo, não, Dimar, não desiste, continua lutando, tudo vai dar certo. Aí uma irmã da igreja de Sereno, uma irmã chamada Irmã Fabiana, ela falou com a minha família, fala com o Dimar para procurar fulano de tal em Cataguás, pede que o Dimar vá atrás desse advogado, que ele pode conseguir aposentadoria para ele. Mas a minha aposentadoria, igreja, não era para homem da terra. A minha aposentadoria não era para os advogados da terra resolver. A minha aposentadoria estava nas mãos do Senhor, era Ele que iria me aposentar. Então, aí eu custei muito, foi um outro advogado indicado daqui de Cataguarino, lá em casa, falou comigo, a sua aposentadoria vai ser muito difícil, você vai ter que completar o tempo para poder aposentar. Aí eu desistindo, não queria mexer com aquilo, eles me convenceram. Aí eu procurei esse advogado em Cataguás, falei com ele, ele estava viajando, falei, ô doutor, expliquei a situação para ele, ele falou, você pode ir lá no escritório para a gente conversar pessoalmente. Falei, nós vamos marcar, eu vou lá, uma hora para a gente poder conversar.
E aí, assim, quando ele chegou de viagem, ele ligou para mim e eu fui mais a minha esposa lá no escritório dele. Aí ele começou a me perguntar, aí falamos, conversamos. Ele falou, nós vamos precisar de arrumar alguns documentos para poder dar entrada no NPS para ver se você consegue a aposentadoria. Mas vejo muito difícil a sua aposentadoria. Não vai ser fácil para você aposentar, porque você ainda está faltando tempo de contribuição ainda para poder aposentar. Mas nós vamos lutar, nós vamos tentar. Aí ele preparou os documentos, deu a entrada. Eu quero dizer para vocês, irmão, que está ouvindo a minha voz, que está ouvindo esse testemunho, que irá ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, que vai ouvir os áudios. Então, aí o que acontece? Ele deu a entrada, conforme eu falei, e aí, com poucos dias, o INPS negou a minha aposentadoria. Aí ele, no mesmo dia que o INPS negou a aposentadoria, ele ligou para mim, falou, Odimar, prepare uma conta de luz, manda trazer aqui, porque eu vou dar entrada na justiça hoje. Mas aí ele virou e falou para mim assim, mas aí você vai vir aqui, a gente vai marcar, vamos combinar, para poder ver o que você vai falar no dia da audiência lá, porque lá vai ter o advogado do INPS, lá vai ter o promotor, lá vai ter o juiz, eles vão tentar te confundir lá no dia. Você precisa estar preparado naquilo que você vai falar lá. Falei, doutor, tudo que eu vou falar lá, é o que eu estou falando para o doutor aqui, é a realidade. Não tem outra coisa para mim falar a não ser a verdade. Tudo isso é o que aconteceu. Eu falei, não, mas eu quero que você guarde o que eu estou te falando, para você saber o que você vai falar na audiência. Falei, então tá bom, doutor, não tem problema não. Passou, irmãos, ele deu a entrada na justiça, no documento na justiça. Aí passou um mês e pouco, encontrei com ele na rua, perguntei, falou, não, aguarda que a gente está dando andamento. Aí ele deu a entrada na justiça, passou um mês e pouco, eu estava na minha casa, aí nesse período, irmão, para onde que entra Deus nesse testemunho, o que Deus fez na minha vida, como Deus age na vida do ser humano, como Deus age na vida daquele a quem Ele ama. Deus teve um dia de sábado que eu cheguei na minha loja, já tinha um mês que o advogado tinha entrado na justiça. Aí eu cheguei no sábado aqui na minha loja, aí a hora que eu botei a mão na porta da loja, que eu abri, tem 2 cadeados e uma chave, a hora que eu abri, que eu entrei, eu senti Deus tocando no meu coração, uma cadeira onde você ajoelhava, bota seu joelho em terra ali e ora. Aí eu pensei comigo, falei, como é que eu vou orar, como é que eu vou ajoelhar, sendo que eu não tenho 2 pernas, só tenho uma. Mas eu peguei um saquinho de ração de pintinho, coloquei no chão, coloquei minha mão no braço da cadeira e coloquei meu joelho no chão e comecei a orar. Eu me lembro a primeira palavra que Deus colocou na minha boca, irmãos. A primeira palavra que Deus colocou no meu lábio, que saiu da minha boca. Eu falei, Senhor, a tua palavra é verdadeira. Senhor, a tua palavra não tem engano. A tua palavra não mente. E na tua palavra, Senhor, está escrito que o Senhor é Deus do impossível. Na tua palavra está escrito que tudo é possível àquele que crê. E o Senhor sabe o quanto que eu creio na palavra do Senhor, o quanto que eu creio no Senhor. E está escrito que quando o homem não pode fazer, o Senhor faz. Então hoje eu quero pedir algo ao Senhor e quero que o Senhor faça na minha vida. Vá lá, toca no coração daquele juiz, toca no coração dos advogados, toca onde tiver que tocar, mas muda aquele quadro. Faz aquele juiz assinar aquele papel, assinar aquele documento. Isso, irmão, foi no sábado. Irmãos, na segunda-feira, terminei a oração, fui embora, trabalhei o dia inteiro. Na segunda-feira, cheguei de manhã de novo. Abri a porta da loja, o Senhor tocou no meu coração de novo, ajoelha, ora de novo. Aí eu dobrei meu joelho, coloquei meu joelho em terra e comecei a orar ao Senhor. Estava orando ao Senhor. As mesmas palavras que eu tinha falado no sábado, eu falei no domingo. Na segunda-feira, eu falei, Senhor, na tua palavra está escrito que o Senhor é Deus do impossível. Então o Senhor vai fazer o impossível se tornar possível na minha vida. Está escrito lá que quando os homens não fazem, o Senhor faz. Então hoje o Senhor vai tocar no coração do juiz.
Hoje o Senhor vai resolver esse problema para mim. Porque eu sei que para mim está muito difícil, mas para o Senhor não. O Senhor hoje vai tocar nos documentos, vai tocar nos papéis e vai resolver essa situação. Acabei, entreguei aquela oração nas mãos do Senhor e trabalhei o dia inteiro na segunda-feira, igreja. Olha o que Deus faz na vida do homem. Olha o que Deus faz na nossa vida, na minha e na sua vida. É só crer, é só confiar, é só acreditar, é só esperar que Ele faz. Naquela segunda-feira, eu fechei a loja 4h30, fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, tomei um banho, assentei na cama. A minha esposa preparou a janta, levou a janta para mim jantar. Eu jantei, e quando eu estava terminando a janta de jantar, sentado na cabeceira da cama, o meu telefone tocou. Eu olhei, na tela do meu telefone apareceu o doutor Adalto. Aí eu falei, mas o que o doutor Adalto quer comigo essas horas? Será que o juiz já marcou minha audiência? Tinha 1 mês e pouco que tinha dado entrada na justiça. Falei, será que o juiz já marcou minha audiência? Aí eu perguntei, falei, olha doutor, o que está acontecendo? Por que o senhor está me ligando? Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, doutor, eu já jantei. Estou sentado na cabeceira da minha cama aqui, que eu já vou deitar para dormir, para descansar, para me levantar amanhã cedo para ir para o trabalho. Ele falou, então se prepara que eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei, olha doutor, que notícia? O juiz marcou audiência? Já saiu tão rápido assim? Ele falou, não, eu estou falando para você se preparar que é uma boa notícia. Eu falei, mas essa notícia é muito boa, doutor. Só do juiz ter marcado a audiência. Ele falou, não, Dimar, eu disse para você que é uma boa notícia. Eu estava acompanhando os processos agora à noite, porque a gente acompanha os processos que o juiz julga durante o dia, a sentença, e lá no computador passou o seu nome. O juiz te aposentou. Falei, não é possível, doutor. Falou, o juiz te aposentou. Irmãos, esse testemunho é puro, esse testemunho é verdadeiro. Eu estou mostrando para vocês o quanto é necessário a gente crer e confiar neste Deus maravilhoso, neste Deus poderoso, nesse Deus que estende as mãos e nos tira do fundo do poço, neste Deus que nos dá condições de andar, de caminhar. Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos ampara, Ele nos socorre. Você vê, no mesmo dia, naquela segunda-feira, eu pedi Ele aqui dentro da loja, 6h da manhã. Ele, naquele dia, ele fez o juiz assinar o documento, a minha aposentadoria. Hoje eu estou aposentado. Aí a minha sobrinha, logo em seguida, depois, a Otávia, que é advogada, ela falou com a minha irmã, com a mãe dela, falou, a aposentadoria do Dimar foi um mistério, porque não tinha jeito, a lei na terra aqui não conseguiria aposentar, não. Isso aí foi Deus mesmo, porque não tinha como ele aposentar. Então eu estou dizendo para vocês, eu estou gravando esse testemunho para poder dizer para você, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você está precisando, eu não sei aquilo que você tem pedido a Deus, mas uma coisa eu vou te dizer aqui diante de Deus neste momento, confia no Senhor, crer no Senhor, deixa nas mãos do Senhor, que Ele vai solucionar o seu problema conforme Ele solucionou o meu. Ele vai te dar a vitória conforme Ele me deu a vitória. E aqui estou eu hoje na primeira parte desse testemunho. Eu creio que eu vou trazer mais testemunho para poder mostrar o que Deus fez na minha vida durante esses dias. Então agora eu tenho gravado algum áudio de manhã, tenho colocado aqui no meu celular para a pessoa acompanhar, porque muitas das vezes, às vezes eu não posso estar indo à casa da pessoa, procurando as pessoas para poder, às vezes, estar orando para a pessoa, mas aqui da minha loja eu tenho orado pelo distrito de Cataguarino, tenho orado por Sereno, tenho orado por Santana, tenho orado por Cataguases, tenho orado por todos os cantos, tenho orado pelo mundo, tenho orado por toda a alma vivente que encontra no planeta Terra, e que Deus continue me fortalecendo, me amparando, me dando sabedoria em cada palavra que Ele queira que eu fale através dessas gravações, que as palavras, para fazer efeito na vida de uma pessoa, ela tem que ser inspirada e dada por Deus.
Cada palavra que Deus colocar na minha boca, eu irei falar, eu irei anunciar. Que essas palavras possam estar mudando a vida de muitas pessoas que irão ouvir, que irão ver, assistir esse testemunho que eu estou acabando de dar a primeira parte agora. Eu te agradeço pelo tempo que você vai levar, pelos minutos que você vai levar vendo este vídeo, assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer, vale a pena. Vê, crê, acredita, porque Deus é contigo também. Fica com Deus, que Deus te abençoa.